Graças a Deus, boa noite, amada igreja. A criançada vai para a salinha. Se apagaram a luz, pode acender. Apagaram, graças a Deus. Aleluia. Amados, eu confesso para vocês que eu fico pensando, quando vai chegar o dia em que eu vou ser igual aqueles pastores descolados que sobem aqui, muito tranquilos, para fazer algo que eles sabem tão bem. Como para mim é difícil subir aqui cada domingo, ministrar a palavra de Deus. Eu não sei até quando isso vai ser assim. Um dia eu queria poder subir aqui extremamente seguro, extremamente confiante, mas parece que a cada domingo que passa eu me sinto mais despreparado e menos qualificado para fazer a obra do Senhor. Eu não sei por que eu sinto isso, mas é o que eu sinto. E para mim é muito difícil, ainda mais quando a Cláudia não está aqui, porque parece que fica pior ainda. A Cláudia está em casa, não passou muito bem, e ela ficou lá descansando. Na verdade, o amor e o desejo da Cláudia servir são maiores do que a saúde dela. Ela ainda não entendeu isso. E ela serviu o dia todo e agora no final do dia ela não conseguiu vir para a igreja. Para mim fica ainda mais difícil, porque de fato ela é a minha outra parte. E de fato sem ela eu me sinto manco de uma perna. Mas é o Espírito Santo que nos sustenta, é Ele que faz a obra, Ele diz: só abre a boca, porque quem faz a obra sou eu. Então eu um dia disse: eis-me aqui, Senhor, e eu estou aqui. Você possa estar atento para o que Deus tem para mim e para você essa noite. Você possa talvez ouvir essa palavra como você nunca ouviu. Eu não sei o que Deus tem para nós como igreja, eu não sei o que Deus tem para nós como pessoas, mas eu sinto cada dia que passa que Deus tem tentado encontrar pessoas realmente compromissadas, pessoas que entendam o que significa dizer sim, Senhor. E eu não sei por que Ele resolveu me escolher para ministrar. Eu não entendo o que Deus quer. Eu fiquei o dia todo hoje praticamente na presença do Senhor. Não pude atender as minhas visitas praticamente como elas mereciam, porque realmente eu não estava entendendo o que Deus queria comigo e com a igreja essa noite. Eu pedi misericórdia dele o dia todo. Eu não sei o que Deus tem essa noite para mim e para você. Eu não sei. O que eu sei é que a gente sempre ouve no meio cristão nós dizendo que se Jesus não é o Senhor de tudo em nossas vidas, então Ele é Senhor de nada em nossas vidas. Eu tenho estado cada dia mais inclinado a entender o que significa rendição ao Senhor. A cada dia mais eu me sinto envergonhado, porque na grande verdade nós como igreja não sabemos o que é rendição ao Senhor. Eu louvo a Deus por cada irmão que trabalha aqui nesse ministério, pelos irmãos que trabalharam no Café com Bíblia, pelo grupo de serviço. Eu louvo a Deus pela equipe de louvor, cada irmão que ajuda aqui. Mas nós precisamos entender, ou eu não sei o que vai ser, o que significa ser igreja rendida aos pés do Senhor. A impressão que eu tenho aqui, a cada dia que passa, o caminho fica mais estreito. E a resposta disso, fatalmente, é justamente a cada dia que passa, esses bancos estão mais vazios. A minha preocupação não é com a quantidade de pessoas, e de fato nunca foi. Mas a resposta é que esse caminho está cada vez mais estreito, porque cada vez os bancos estão mais vazios. E nós sabemos que de toda uma humanidade, a Bíblia fala que só 7.000 serão os remanescentes.
E a resposta disso se cumpre nesses dias, quando vemos um ministério bíblico, uma igreja bíblica, se tornando cada vez mais um caminho estreito, o caminho onde passa realmente só o homem e o cordeiro. E o que eu quero dizer quando eu falo isso é que realmente Deus está chamando um povo que seja rendido completamente a Ele. Mas eu tenho percebido que nós não sabemos muito bem o que é rendição. O que eu mais vejo hoje em dia é uma geração de crentes cada vez mais enfraquecida, uma geração de crentes cada vez mais sem ânimo na sua caminhada, uma geração de crentes cada vez mais sem disposição para encarar aquilo que é proposto para aqueles que servem a Deus de verdade. Isso acontece porque falta uma rendição completa. Essa fraqueza, esse desânimo, essa sensação de que não vai conseguir, essa tristeza, essa fragilidade, essa alma ferida, esse sentimento de inferioridade, ele é reflexo de que ainda não nos rendemos ao Senhor. Porque a Bíblia nos promete o contrário quando nós entregamos o nosso caminho nas mãos dele. Enquanto o cristianismo for algo que acontece só quando a gente está na igreja, enquanto o cristianismo for algo que acontece somente nos fins de semana, nós vamos viver uma vida exatamente igual a um não crente, simplesmente frequentando alguma igreja. Essa noite Deus quer que eu e você entendamos isso de uma vez por todas, ainda que cada vez os bancos fiquem mais vazios. Eu confesso para vocês que eu tenho tentado ler tantos livros que falam de alegria, que falam de amor, que falam de uma vida legal com Jesus. Li Max Lucado, 3 livros dele quase essa semana, para tentar me encher de alguma coisa, para não subir aqui fim de semana e ter que ser o porta-voz de uma mensagem. Cada vez mais estreito o caminho, e eu não sei o que acontece. Hoje eu tive esse grande dilema com Jesus, porque ele me inclina sempre a pronunciar uma palavra que parece cada vez estreita mais o caminho. Eu não sei o que Deus quer comigo e com você. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que vieram até aqui. Eu louvo a Deus porque vocês que vieram até aqui têm sido corajosos. Eu não sei até quando eu vou suportar ser esse atalaia, porque vocês podem não entender o que acontece, e nem mesmo eu entendo o que acontece. Ter que ministrar a palavra de Deus. Eu entendo que é a coisa mais difícil da face da terra. Eu entendo que é muito mais fácil governar uma nação do que pregar a palavra. Eu entendo que é muito mais fácil você administrar talvez a maior empresa do mundo do que pregar a palavra. E eu confesso diante de Deus e de vocês como testemunhas que eu não me sinto preparado para pregar essa palavra. Que o Senhor nos dê misericórdia e graça. Pai, eu não sei muito bem, Senhor, o que o Senhor quer essa noite. Eu não sei porque que esse dia foi tão estranho, Senhor. Senhor, essa tarde o Senhor sabe que eu disse a Ti, como o próprio Jesus falou no Getsemane: Senhor, se for possível, Pai, passe de mim esse cálice. Os ventos desde cedo sopraram de uma forma tão veemente, os ventos desde cedo, Deus, foram tão assombrosos em minha vida, Pai. Eu só posso entender algo, Deus, que o Senhor tem alguma coisa muito grande para acontecer. Eu só posso entender que o Senhor está fazendo algo no mundo espiritual, Deus, porque o meu espírito
espírito está extremamente aflito. Senhor, eu confesso diante de Ti e diante dos meus irmãos, Pai, que eu não sei, Senhor, eu não sei, Senhor, vestir uma máscara de um pregador triunfalista, eu não sei vestir uma máscara de um locutor, de um animador de auditório, Pai. Cada dia mais eu tenho pedido tremor e temor de estar em Tua presença. Cada dia mais, ó Deus, quando vai chegando perto do dia do sermão, Senhor, eu vou temendo o que a Tua voz e trovão quer, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu tenho temor de Ti, Senhor. Eu temo a Tua presença, Pai. Eu temo o Teu querer. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Me perdoe, Deus querido, por todas as minhas falhas, Pai. Eu, Senhor, peço que o Senhor fale conosco, Deus querido, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a entender o Teu querer. Ajude-nos a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus querido, eu peço a Ti, eu clamo a Ti, Senhor. Eu suplico ao Senhor misericórdia sobre nós. Fale conosco, Pai, essa noite, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Nós pedimos cura. Nós pedimos cura sobre a Bianca, sobre a irmã da Bianca. Pedimos cura sobre todos os enfermos, Pai. Nós precisamos de cura, Deus querido, em nós. Cure, Senhor, a nossa alma, cure o nosso espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, não queremos andar enganados por essa terra, Senhor. Nos firmando em nossa religião, nos firmando, Deus, numa igreja. Pai, em nome de Jesus, precisamos congregar com os santos, Pai, mas nos ensine, Deus querido, a ter o equilíbrio e entender a importância de congregar entre os santos e a diferença que há dessa importância com nos agarrarmos em religião. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem um propósito com as nossas vidas, com essas pessoas que estão aqui essa noite. Eu declaro, Deus, o meu amor por elas em Cristo Jesus. Eu declaro o meu amor por cada irmão, por cada irmã, por aquele que nos visita, aquele que tem congregado aqui, aquele que é de um outro lugar, ó Pai. Eu declaro o meu amor por eles, ó Deus querido. E sei que o Senhor nos ama ainda de maneira mais intensa. Por isso, ó Deus querido, eu peço que o Senhor fale a nós essa noite, derramando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Eu preciso de um tempo aqui para entender o que Deus quer. Antes eu quero pedir perdão aos irmãos que vieram preparados para a apresentação de novos membros. Eu falhei essa semana, eu devia fazer algo que eu não fiz, me organizar um pouco melhor e não me organizei. A razão de eu não poder apresentá-los é uma falha minha, pessoal, administrativa, mas também pelo fato da Cláudia não estar aqui, ela gostaria muito de recebê-los junto comigo, e se você puder liberar o seu perdão sobre a minha vida, e a gente quiser fazer isso no próximo domingo, eu agradeço o seu perdão. Vamos louvar o Senhor. Você pode ficar em pé, sentado, como você quiser, você tem liberdade. Aleluia.
aquelas crianças nas salinhas, Pai. Tome cada pequenino em teus braços, Espírito Santo. Tome cada pequenino em teus braços, Espírito Santo. Eles são nossa herança, Senhor. Toma os nossos filhos em teus braços. Se não for o Senhor na vida dos nossos filhos. Se não for o Senhor na vida dos nossos filhos. Só o Senhor é capaz de converter os nossos filhos, Pai. Nós não sabemos fazer isso. Tome aquelas crianças, tome esses homens, essas mulheres, tome essa juventude, Senhor. Tome esses jovens. Senhor, nos rendemos a Ti, nos tornamos cativos ao Senhor, Pai. Se render é se entregar, ó Deus querido, nos entregamos a Ti, Senhor. Assim como o rei Israel se rendeu a Nabucodonosor e se entregou a ele e foi levado cativo ao cativeiro, ó Deus querido, essa noite nós, como Tu és Israel, Deus, nos rendemos não mais à Babilônia, mas nos rendemos ao Senhor. Leva-nos cativos,
caminhar nesse mundo, Deus, parece que nos enfraquece, Pai. Parece que nos esquecemos de Ti, Senhor, e tentamos lutar com as nossas armas, tentamos nos defender, sendo nós justiça de nós mesmos. É tão difícil, Deus querido, lá fora. É tão difícil no decorrer da semana, Deus. Ensina-nos, Pai, a sermos diferentes do que fomos até aqui, Senhor. E somente isso, Deus, quando nos rendemos completamente a Ti, Senhor, estamos certos disso. Espírito Santo, como é bom o seu perfume, como é boa a sua presença. O Senhor é santo, só o Senhor é santo nesse lugar. Queremos alcançar a tua santidade, Senhor. Queremos ser semelhantes a Ti. Ensina-nos essa noite, ó Deus. Ensina-nos essa noite, ó Deus. Por Cristo, nós oramos a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Mas diferente do que você abraça normalmente. Encontre alguém para abraçar, se você está sozinho. Sabe, amados, talvez a gente se considere pessoas boas, talvez a gente se considere pessoas corretas, com boas obras, uma boa moral, uma boa índole, cidadão exemplar, coisas desse tipo. Mas seguir a Cristo significa muito mais do que isso. Há um engano muito grande. Pessoas que acham que ter boa índole é ser semelhante a Cristo. Isso é tão básico. Isso é tão humano. Ser semelhante a Cristo é me compadecer com o meu próximo. E amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E nós nos enganamos com coisas humanas que são parecidas com coisas espirituais. Vestimos uma estola, colocamos vestes de santidade, mas não temos o coração revestido da humildade necessária para nos rendermos ao Senhor. Eu quero falar com vocês hoje sobre algo muito mais poderoso do que conduta. Eu quero falar com vocês hoje sobre algo muito mais bíblico do que um bom testemunho
vocês hoje sobre algo muito mais libertador do que ter uma vida de boa moral. Eu quero falar sobre rendição completa. Eu quero falar com vocês sobre o que acontece conosco quando nós vivemos uma vida de total rendição ao Senhor Jesus Cristo. Total rendição ao Senhor Jesus Cristo. Rendição irrestrita. Rendição sem reservas. Rendição sem poréns. Eu quero falar isso porque isso, e somente isso, vai nos fazer poder dizer que somos de fato filhos de Deus. Isso e somente isso pode nos fazer de fato sentir a presença de Deus. Queridos, o que aconteceria comigo e com você se nós fôssemos além desse cristianismo convencional que vemos hoje nas igrejas? Eu queria que você parasse para pensar o que aconteceria comigo e com você se a nossa vida bíblica, ao invés de ser somente no domingo, também fosse de segunda a sábado. Eu queria que vocês compreendessem essa noite, através do que o Senhor quer nos falar, que se o cristianismo não fosse apenas mais uma coisa dentro de tantas outras coisas que nós fazemos, o que seria da nossa vida? O que aconteceria comigo e com você se Jesus Cristo se tornasse a razão suprema em nossas vidas e todas as demais coisas fluiriam disso? O nosso salário não fluiria mais da empresa em que trabalhamos. A nossa alegria não fluiria mais dos momentos que temos. Mas tudo fluiria a partir de Jesus Cristo em nossas vidas. O que aconteceria comigo e com você se nós vivêssemos uma vida de total rendição ao Senhor? É isso que eu quero compartilhar com vocês. E rendição completa só existe quando há entrega. Eu preciso que vocês entendam isso. Não se preocupe, deve ser criança batendo, é um barulho que não nos atrapalha. Eu preciso que vocês entendam que a rendição, ela só se concretiza quando há uma entrega. Há um engano muito grande em nossa geração. Nós falamos facilmente: tantos irmãos se renderam ao senhorio de Jesus. E a impressão que dá é que aí a obra está completa. Parece que nós concluímos com um êxito. Mas na grande verdade a rendição ela só se concretiza quando há uma entrega. E o que há em nossa geração hoje é muitos crentes rendidos, mas poucos crentes entregues. Se vende um evangelho de facilidades. Se vende um evangelho de um Deus que te muda a tua história. Se vende um evangelho dizendo que Ele pode te dar um emprego novo, uma casa, que Ele pode sarar as tuas emoções, que Ele pode mudar a tua história. E para que as pessoas se rendem ao Senhor, eles parecem que ficam colocando placas de ofertas dos benefícios que há nesse Senhor que você se renda. É como se eu dissesse assim: venham para mim, porque eu vou dar para vocês dinheiro. Andem comigo, porque eu vou dar para vocês casa. Caminhem comigo, porque eu vou dar para vocês emprego. Me sigam. Aí vem um outro de um outro lugar e diz: venham comigo, porque aqui você terá cura. Venham comigo, porque aqui as tuas mazelas emocionais serão saradas. Venham comigo, porque aqui é um aspirador santo que aspira toda a imundícia da tua alma. E se oferta um Deus com placas dos seus benefícios.
E aí a oferta é tão grande. Estão dizendo que esse Deus, Ele pode tanto para você, que há uma geração que fica ainda fazendo um tipo para ir para esse Deus. Uma época encheram-se as igrejas, hoje já não se enche com tanta facilidade. Uma época dizia que esse Deus dava, fazia, curava, e aí por conta disso houve uma geração que se rendeu a Ele, e essa geração entrou por uma porta e saiu por outra, porque essa geração só se rendeu a um Deus de ofertas, mas não se entregou. A um Deus verdadeiro. Há uma geração que se rendeu, tomou a sua bênção, arrumou seu casamento, arrumou seu emprego, resolveu a sua vida e saiu pela porta dos fundos, ou está até hoje sentada dentro da igreja, rendida, mas não entrega, não assume compromissos com o Senhor, não quer compromisso com o Senhor. Nós precisamos entender o que significa entrega, porque senão nós vamos talvez ficar também como crentes rendidos. Eu me lembro quando eu assistia aqueles filmes de Bang Bang, ou como diz o meu pai, Far West, que quando o xerife chegava, ou alguém chegava e apontava a arma para a pessoa, e ela dizia: renda-se, mãos ao alto. Daí aquela pessoa se rendia, entregava a arma e se rendia. Mas eu também me lembro que essa pessoa se rendia, mas depois de se render, ela se entregava. Se nós vamos pegar a imagem das guerras no Afeganistão, o exército americano, quando prendeu vários soldados do exército inimigo, eu lembro das imagens dos jornais, ainda encontra-se na internet, aqueles soldados do Afeganistão, todos eles, não mais só rendidos, mas agora andando em fila, porque eles estavam se entregando ao exército americano. Há uma geração de crentes que se rendeu, mas não se entregou. Quando eu me entrego, eu digo: estou em tuas mãos. Quando eu me entrego de agora, eu dependo só de você. Agora eu sou seu escravo, agora eu estou preso a você. Agora você determina o que vai ser de mim. Entrega para Deus é isso. Agora eu estou entregue ao Senhor. Agora o Senhor determina o que vai ser da minha vida. Agora eu não me mando mais, eu não tenho vida, eu estou preso, eu sou um prisioneiro seu. É justamente isso que Deus quer. Sejamos prisioneiros dele, estejamos presos a ele, presos nele. Precisamos entender o que é isso, porque é justamente esse o problema do cristianismo de hoje. Muitos se rendem, mas poucos se entregam de fato. E quando somos totalmente rendidos, somos alimentados em todas as áreas. Escute isso. Quando nós somos totalmente rendidos, e ser totalmente rendido significa se render e se entregar. O Senhor que nos aprisiona, Ele nos alimenta em todas as áreas. Mas quando somos rendidos totalmente, há uma área em que Deus nos alimenta de uma forma extraordinária, e é esta área alimentada que faz-nos cumprir com o propósito de Deus em nossas vidas. E o que Deus espera de mim e de você? Se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, alguns acham: meu propósito é ser missionário, meu propósito é ser isso. Não é disso que eu estou falando, não é de chamado. Eu estou falando do propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é, se você não sabe, anote, com a minha vida, com a sua vida,
Ele deu o Filho dele por nós por causa desse propósito que eu vou revelar para vocês agora. Jesus se fez homem, veio para a terra, viveu aqui durante o seu ministério, ele foi crucificado, ele foi morto, sepultado e ressuscitou, venceu os mortos, para que esse propósito que eu vou te revelar agora se cumprisse em nossas vidas. Nós precisamos aprender a responder esse propósito. E quando nos rendemos, e só quando nos rendemos completamente, é que Ele nos alimenta disso para que possamos cumprir esse propósito. Por isso, tantos estão perdidos sem saber o seu propósito, porque não se renderam completamente a Ele e não foram alimentados nesta área. E se não são alimentados nesta área, não cumprem o propósito. O alimento que Deus dá, entre tudo que Ele nos sustenta, quando nos rendemos completamente a Ele, mas esse alimento ao qual estou me referindo é uma paixão incompreensível aos homens por Deus e pelo nosso semelhante. Só quando somos totalmente rendidos ao Senhor é que Ele nos alimenta de uma paixão que os homens não compreendem, uma paixão que a humanidade natural não discerne, por Deus e pelos nossos semelhantes. E só quando somos totalmente rendidos a Ele é que recebemos essa paixão, somos alimentados com essa paixão, e aí então conseguimos cumprir o propósito pelo qual Deus nos colocou nesta terra e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Somente esse é o propósito de Deus. E quando nós respondemos a esse propósito, aí então Ele nos escolhe, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Os que serão escolhidos é aqueles que são totalmente rendidos a Ele, e por causa desta rendição são alimentados com uma paixão incompreensível pelos homens, e essa paixão ela é por Deus e pelo nosso semelhante. O grande indício, a característica de quem é rendido totalmente ao Senhor é amar com uma paixão incompreensível pelos homens o nosso próximo. Jura, qual é a evidência de alguém que é totalmente rendido ao Senhor? Meu irmão, quem é totalmente rendido ao Senhor não é quem se descabela, quem chora, quem prega, quem vai para as nações. Pode ser que essas pessoas tenham sim, ou sejam sim totalmente rendidos ao Senhor, mas não é esta a grande evidência. A maior evidência de que o cristão é totalmente rendido ao Senhor é quando ele tem uma paixão incompreensível aos homens pelo próximo. Eu me lembro, e você pode pegar na sua Bíblia se quiser, lá em Atos, no capítulo 21, se eu não estivesse me trazendo para a memória, verso 37 em diante, nós vemos uma história de um homem totalmente rendido ao Senhor. Vemos a história de um homem que foi alimentado dessa paixão. E ali em Atos, no capítulo 21, verso 37 em diante, nós vemos esse homem demonstrando esse amor, demonstrando em ato prático essa paixão pela qual ele foi alimentado por conta da sua rendição. Um pouco antes ainda, em Atos, no capítulo 21, nós vemos ali o apóstolo Paulo sendo espancado,
porque eles diziam que ele era um herege, que estava confrontando todo o ensino, toda a raiz de ensino judaica que havia. E eles classificaram ele então como um herege, porque ele pregava o Cristo ressurreto. E aí eles estavam espancando o apóstolo Paulo, batendo fortemente nele, covardemente, sem ele conseguir reagir, sem ele ter tempo de colocar a mão em seu rosto. É exatamente assim que ele estava sendo agredido. No capítulo 37 fala que então o comandante e alguns soldados foram avisados dessa barbárie que estava acontecendo em frente à fortaleza, em frente ao lugar aonde ficavam as autoridades. E um comandante saiu dali e foi com alguns soldados e tirou Paulo do meio daquela violência que estava acontecendo. E aí a palavra fala que eles estavam carregando o apóstolo Paulo. Certamente ele estava muito ferido, muito machucado. Você consegue imaginar uma multidão agredindo uma pessoa? Não era uma multidão contra 5, 6 ou 10, era uma multidão agredindo covardemente uma pessoa. Você consegue imaginar o estado que essa pessoa fica depois dessa barbárie? Você consegue imaginar como fica o rosto de uma pessoa que é agredida por uma multidão? Exatamente dessa maneira que você pensou, talvez tenha ficado o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus fala ali que em certo momento esse comandante ele pega e pergunta para Paulo se ele era egípcio. Paulo não está preocupado em dizer quem ele era. E ele não era um egípcio, ele era um judeu de Tarsis, que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sujeito extremamente importante naquela época, de nome relevante. E o apóstolo Paulo, quando ele é questionado por aquele comandante, ele não disse: olha, eu não sou Paulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, que estudou em todas as universidades mais renomadas de Tarso. Eu falo grego, eu falo aramaico. Tanto que o comandante se assustou quando o apóstolo Paulo disse assim: escuta, posso lhe dizer algo? E ele não queria dizer quem ele era para se safar daquilo e dizer: me tire logo daqui, porque olha quem eu sou. Ele disse assim: posso lhe dizer algo? Aí o comandante se assusta: você fala grego? Ele não quis justificar assim: falo porque sou fulano de tal, olha aqui minha carteirinha. Ele não quis justificar. E aí aquele comandante confundiu ele, falou: não é você aquele egípcio que fez rebelião? O apóstolo Paulo também não estava preocupado em dizer: não, não sou eu. Imagina, eu não sou egípcio. Ele não estava preocupado em se defender. Ele somente disse: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Só o que ele disse. E aí ele pediu: permita-me falar com o povo. Ele só disse para dizer: não sou aquele cara que você está pensando, você está confundindo, não sou eu. E só o que ele falou. Aí ele pede: permita-me falar com o povo. Ele não pediu: cuide de mim, me tire daqui, me proteja, olha, me salve da mão dessas pessoas, faça alguma coisa por mim. Você pode encontrar no verso 38 de Atos 21, ele diz: permita-me falar com o povo. Você consegue imaginar a cabeça desse comandante? Você consegue imaginar o que Paulo, por conta dessa grande paixão que Deus colocou nele, por conta da rendição total dele um dia naquela estrada de Damasco, tudo
ele saía para perseguir, aprisionar e matar os cristãos, e ali ele se rendeu totalmente a ele, e daquele dia ele recebeu uma paixão por vidas e por Deus. Você consegue imaginar o que isso gerou de reflexo na vida daquele comandante? Ele deve ter pensado: o quê? Você quer falar com esse povo? Com esse povo que te bateu? Com esse povo que te espancou? Com esse povo que foi covarde com você? Você ainda quer falar com esse povo? Amados, esse é o reflexo de um cristão totalmente rendido ao Senhor. Nós muitas vezes, com um irmão no nosso trabalho que faz alguma coisa conosco, nós não suportamos nem olhar ele, quem dirá falar com ele. Quando alguém fala de nós, nas nossas costas, nós queremos eliminar aquela pessoa, quem dirá olhar para ela. Quando uma liderança, uma igreja, um pastor, alguém nos faz qualquer coisa, nós pensamos sim, é que essa pessoa suma do mapa e diz: eu não quero saber como estão, eu não quero saber nem que existem, eu não quero saber de nada, para mim morreu. Essa é a maior evidência de que não somos totalmente rendidos ao Senhor. Essa é a grande revelação dos que não são totalmente rendidos ao Senhor. Falar com alguém que me caluniou, procurar alguém que tentou o meu mal, que quis puxar o meu tapete, nem pensar. Imagina que eu vou fazer isso. Ele terá a parte dele no dia do grande julgamento. Esse é o maior indício, a grande característica de uma pessoa que não é totalmente rendida ao Senhor. E eles deixaram o apóstolo Paulo conversar com aquele povo. Versículo 40 fala que, tendo recebido a permissão, diz que com muito esforço ele se apoiou e ficou em pé sobre aquela escadaria. E a palavra de Deus fala que quando ele ergueu a mão, houve um grande silêncio. Todos pararam para ouvir ele. O capítulo 22 fala qual foi o discurso de Paulo para aqueles homens. Ele começa chamando eles irmãos, irmãs, pais, filhos, em alguma tradução. E ele fala com eles em aramaico. E ele começa a contar o testemunho dele. Ele começa a dizer: um dia eu estava caminhando em direção a Damasco, e eu era aquele que perseguia e matava os cristãos. E ele começa a contar o testemunho dele, ele começa a usar o passado dele para gerar nas pessoas uma consciência de que o nosso passado não é algo amaldiçoado e que devemos esquecer completamente, mas o nosso passado, ainda que o seu passado tenha sido na prostituição, ainda que o seu passado tenha sido nas drogas, ainda que o seu passado tenha sido no engano, no roubo, na sonegação, Deus, ele pega o nosso passado daquele jeito que ele permitiu e usa o nosso passado para trazer as pessoas para perto dele, para que saibam quem é Deus. Ele não falou: olha, eu era Paulo de Tarso e agora eu sou o Paulo de Jesus Cristo. Olha, esse Jesus Cristo me deu isso, me deu aquilo, esse Jesus Cristo me fez assim, me fez assado, esse Jesus Cristo mudou minha história. Não, ele estava ali espancado, ferido, e ele pegou o passado dele e apresentou não o que Deus poderia dar para as pessoas, mas sim quem era Deus, capaz de transformar Paulo de Tarso no apóstolo amado. E nós, quando nós somos rendidos totalmente a Ele, nos envergonhamos do nosso passado, nos envergonhamos das nossas fragilidades e
confessamos ela publicamente. A coisa mais difícil que existe no meio de um crente hoje, no meio dos crentes hoje, é um crente confessar o seu pecado para o seu irmão, para o seu pastor. Nós escondemos o nosso pecado e ficamos como aqueles que vivem da época da lei, aonde o sangue do Cordeiro cobria os pecados. E nós ainda ficamos como Eva e Adão, escondendo o nosso pecado, pois quando pecaram, se esconderam atrás de um arbusto do Senhor, e Deus falou: onde vocês estão? Estou aqui escondido no meu pecado. Acontece que Adão e Eva acabaram. Acontece que os homens da lei terminaram, e veio alguém muito superior, e de graça e pela graça nos salvou. E agora não mais os nossos pecados devem ficar cobertos pelo sangue de uma rolinha, de uma pombinha ou de um carneirinho, mas agora os nossos pecados, segundo a palavra, eles foram tirados pelo Cordeiro Santo. O sangue de Cristo tira o pecado do mundo. E se Ele tira, por que a gente esconde? E se Ele já tirou, então eu falo do meu pecado do passado, não mais como quem vive desse pecado, mas eu só falo desse pecado para revelar quem é Deus, e não o que Deus pode te dar, mas quem é Deus. Por muito tempo eu fiquei no engano, e eu louvo a Deus porque eu saí do engano, e ainda que eu me sinta sozinho nesse caminho, mas por muito tempo eu ficava fazendo apelos e mais apelos para pessoas confessarem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu já até contei, olha, foram 15 vidas, foram 30 vidas. E quantas vezes eu fiquei aqui quase que implorando para as pessoas reconhecerem Jesus como seu Salvador. Como quem passa um chapéu pedindo esmola, eu ficava oferecendo Cristo para a multidão. Até que um dia os meus olhos se abriram para isso. E desses apelos eu dizia que Ele queria mudar a sua história. Eu dizia que Ele podia mudar a sua história. E assim como Ele fez nas bodas de Caná da Galileia, Ele poderia fazer na sua vida e transformá-la de água no melhor vinho. E fiquei ofertando Jesus. E fiquei comercializando Jesus, falando das vantagens e dos benefícios que há nele, como um vendedor faz quando oferece um produto para o seu cliente. Graças a Deus que o Senhor abriu os meus olhos, e eu não faço mais isso. Eu não falo mais o que Deus pode fazer na sua vida, eu simplesmente quero falar o que Deus é. E não porque Ele pode te dar, mas porque Ele é. Você deveria se render completamente a Ele. Não pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas simplesmente por que e pelo que Ele é. Eu e você deveríamos nos render completamente a Ele. Não porque Ele pode te dar uma casa, um carro, um casamento, uma cura. Não, mas simplesmente por causa do que Ele é. Quando eu vejo Moisés se encontrando com Deus, lá em Êxodo, nós encontramos isso. Moisés tem um encontro com o Senhor. No capítulo 34, nós vemos o Senhor falando com Moisés. E o Senhor diz, verso 6, se você quiser acompanhar ou anotar: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Até aqui, pode tirar a tela. Olha o que o Senhor fala. O Senhor não diz a Moisés: Moisés, Moisés, eis que te darei condições, eis que te darei meios, eis que te darei estratégias, eis que te darei métodos para segurar este povo, eis que te darei programas, campanhas. Ele fala não do que Ele pode
compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, cheio de fidelidade, e que mantém o seu amor a milhares, e que perdoa a maldade, e que perdoa a rebelião, e que perdoa o pecado. Vocês sabem qual foi a resposta de Moisés? Você sabe como que Moisés respondeu ao Senhor? Você pode colocar ali, por gentileza, o versículo 8 de 34. Ali está a resposta de Moisés, quando Deus revela não o que Ele pode dar, mas quem Ele é. E aí a resposta de Moisés é: imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou. A minha resposta para Deus não é: sim, eu aceito esse Jesus capaz de transformar a minha vida de água no melhor vinho. A resposta que nós deveríamos dar não é: sim, eu reconheço Jesus, eu me rendo a Ele. A resposta, quando nós somos apresentados a quem Deus é, deve ser se prostrar com o rosto em terra e simplesmente o adorar. Porque existe um monte de crente rendido, mas que não é entregue completamente. Nós fazemos um convite, as pessoas confessam com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida e tem que fazer isso, é bíblico isso. Mas e depois? O que acontece depois da rendição? O que precisa vir depois da rendição? Quando um inimigo diz para o outro: mãos ao alto, o outro também responde: eu me rendo. Mas depois o que é que ele precisa fazer? Se entregar. Porque se ele não se entrega e esboça qualquer outra reação, talvez o inimigo acabe com ele, mate ele. Por isso que muitos crentes estão tendo as suas vidas acabadas, porque se renderam, mas não se entregaram. Por isso, meus irmãos, é que vemos tantas coisas no meio cristão. Moisés simplesmente se prostrou e adorou. Nós precisamos entender que é necessário uma vida de rendição completa ao Senhor. E sabe qual é a maior dificuldade da entrega? A maior dificuldade que existe em nos entregar é porque para que haja entrega tem que ter regeneração. Escute, eu estou encerrando a mensagem. A grande dificuldade do crente se entregar é porque o crente não consegue se regenerar. Eu me rendo, mas não consigo me entregar porque não há regeneração, porque esqueceram de pregar sobre a doutrina da regeneração. Estão só falando do que Deus pode nos dar, mas estão esquecendo de dizer quem é Deus. E quando se fala que Deus transforma a água em vinho, não é porque Ele vai dar o que você não tinha, não é porque Ele vai curar da doença que você tinha, não é porque Ele vai dar o casamento que você não tinha. Quando fala que Deus transforma da água para o vinho, é porque Deus é aquele que nos regenera quando nos entregamos completamente a Ele. Rendição, entrega. Só consegue haver entrega quando há regeneração. A palavra regeneração vem da ordem do latim. A primeira parte, re, é de renatus. Renatus do latim é renascido. A segunda parte, generatio, do latim generatio, que significa uma geração. Regeneração significa nascer uma nova geração. A palavra regenerar tem esse sentido e tem a ver com espírito e alma. Está dizendo:
A regeneração, para que ela aconteça, é necessário um renascimento da alma, uma nova alma. Por que alma? Porque é justamente na alma onde se alojam as nossas emoções, e o que nos impede de sermos regenerados é porque as nossas emoções não são curadas, e só vai haver cura das nossas emoções quando nós dermos um outro passo que é fundamental e necessário para que haja regeneração. Diga assim comigo: não há regeneração sem arrependimento. Vocês estão comigo ou não? Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar? Para que eu seja um cristão totalmente rendido ao Senhor, eu necessito me entregar a Ele. Quando eu me entrego a Ele, eu sou dotado de uma paixão incompreensível pela humanidade, por Deus e pelos homens. E essa paixão deve me levar a ter a consciência da regeneração, de eu ter a minha alma curada. E para que eu perdoe você, a minha alma tem que estar curada. Para que eu aceite você, a minha alma tem que estar curada. Para que eu diga como Paulo disse: eu quero só falar com o povo. Qual o povo? O povo que me bateu, que me espancou. Eu quero dizer para eles quem é Deus e o que Ele fez em mim e não por mim. Eu só consigo isso quando antes eu me arrependo. Se não houver arrependimento, não há regeneração. Se não houver regeneração, não há entrega. Se não houver entrega, não há rendição. E aí nós somos um bando de religiosos, zumbis espirituais, vivendo um cristianismo convencional, vivendo uma vida bíblica, talvez sábado, domingo e quem sabe quinta-feira de vez em quando, mas o resto da semana vivendo exatamente ao não crente, vivendo exatamente ao não cristão, falando exatamente o que eles falam, usando exatamente o mesmo vocabulário que eles, pensando exatamente o que eles pensam e tramando exatamente o que eles tramam, e se defendendo exatamente como eles se defendem. E vamos receber exatamente o que eles vão receber da parte de Deus. Eu preciso que vocês se rendam completamente ao Senhor. Eu preciso que vocês entendam o que o Espírito está dizendo para a igreja. Eu não sei até quando Deus vai liberar uma voz como essa em nossa geração. Eu não sei vocês, mas eu corro para me alimentar, porque eu não sou pastoreado. Eu não sento num banco e fico ouvindo mensagem quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não sou servido, eu tenho que ir atrás de alimento. E eu vou todos os dias atrás de alimento, com leitura bíblica, lendo livros, procurando uma pregação para que eu seja alimentado como vocês. E meus irmãos, eu tenho sapeado pela internet procurando uma boa palavra que me alimente e eu não tenho encontrado. O que se ouve é só do que Deus pode nos dar. Ninguém mais fala de quem Deus é. O que se ouve é só que nós precisamos ir para Ele, mas ninguém mais fala que um dia Ele virá a nós. Estão ensinando só que nós temos que nos preparar para receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar, mas ninguém mais fala que nós temos que nos preparar para receber o único noivo, não tudo aquilo, mas o único noivo que nos foi prometido, Jesus Cristo, o Cordeiro que virá em glória, cavalgando em sua majestade e poder, em triunfo sobre o inferno, Satanás e a morte, e as Escrituras se cumprirão, e um dia nós iremos morar com Ele. Não se fala mais disso. E não haverá um espaço para mim e para você na mesa se nós não formos totalmente rendidos. Não haverá um cômodo na mansão celestial para aqueles que não são rendidos. O seu tempo de igreja no
assegura um lugar na mansão celestial. A sua teologia, muito menos. O seu pai, a sua mãe terem criado você no berço do Evangelho não significa absolutamente nada e não te assegura espaço algum na morada celestial. O que nos habilita a termos um lugar à mesa do Pai é sermos totalmente rendidos a Ele, entregues, regenerados e arrependidos por Cristo. Recebam essa palavra por Cristo, como esse alimento por Cristo. Vivam o que o Espírito está dizendo à igreja, e então nós seremos achados do Pai. Então haverá um lugar para nós em sua mesa, cearemos com Ele e poderemos dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor, junto com um exército de anjos. Esse é o nosso destino. Esse é o meu destino, esse é o seu destino. Você possa correr por esse caminho. Você se renda a Ele totalmente hoje. Se posicione como talvez você nunca se posicionou. Se coloque em pé. Feche os seus olhos um pouco. Dedique um tempo seu para o Senhor. Você ouviu até aqui e só ouviu. Mas eu tenho absoluta convicção de que os seus pensamentos voaram longe e alto. Eu tenho absoluta certeza que todo o tempo vocês estavam refletindo sobre o que o Espírito está nos liberando essa noite. Agora dedique um tempo. Dedique um tempo de reflexão, de silêncio, em adoração, sobre tudo aquilo que o Espírito falou a você individualmente. Porque eu sei que essa palavra fluiu como um rio de águas abundantes e alcançou todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo agora pela internet. Eu sei que fluiu um rio desse lugar. Se permita ser molhado por ele agora. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Em um mundo de mentiras, sua luz me alcançou, iluminando um caminho apertado, onde passam apenas um homem e um cordeiro. Eu confio no Cordeiro Jesus. Eu confio no Cordeiro Jesus. Em um mundo de mentiras, sua luz me alcançou, iluminando um caminho apertado, onde passam apenas um homem e um cordeiro. Eu confio no Cordeiro Jesus, e eu me rendo ao Cordeiro Jesus. Eu me rendo ao Cordeiro Jesus.
da marca do selo do Rei. E eu creio, Deus, que o Senhor está selando sobre muitas vidas um decreto, como quem aprova, como quem está outorgando, liberando a autoridade, dando uma procuração para muitos esta noite se tornarem completamente rendidos ao Senhor. Senhor, eu não sei quantos são e não me importa saber. O que eu sinto no meu espírito é uma chama incandescente em que o fogo só cresce. É que o Senhor está liberando um decreto com o selo do reino celestial, de que algumas vidas estão esta noite, ó Deus querido, sendo posicionadas como totalmente rendidas ao Senhor. E isso nos basta. Cremos no Senhor, no teu agir, no teu mover, na tua voz. Louvamos a ti, Senhor, pelo que o Senhor fez na nossa vida. Bendizemos o teu santo nome. Somos totalmente agradecidos pela presença bendita do teu Espírito Santo, porque sabemos, Pai, que domingo à noite é o dia em que o povo vai para a igreja. Mas também sabemos que em muitos lugares o teu Espírito Santo não tem entrado. Sabemos que em muitos lugares tudo se move pela força do homem. E nós te agradecemos, Senhor querido. Obrigado, Espírito Santo, porque aqui ainda temos sido visitados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem sido presente em nosso meio. Obrigado, Espírito Santo. E queremos nos render ainda mais a Ti e confessar publicamente que nada somos sem Ti, que nos escondemos da Tua presença, porque a Tua presença é poderosa, é santa, é transformadora, e não somos dignos dela, porque todos nós pecamos, estamos destituídos, ó Pai querido, desta glória, deste mérito. Sabemos que é a Tua graça, o Teu favor imerecido. Sabemos que não merecemos a Tua presença, sabemos que não somos dignos dela, sabemos, Pai, que não temos mérito algum, sabemos que o Senhor só tem se manifestado no Teu Espírito pela Tua graça, porque talvez ainda haja em nosso meio um ou dois que Te adoram no Espírito e em verdade. E obrigado por essas vidas, Pai. Mantenha elas em nosso meio. Traga mais verdadeiros adoradores, Pai, para estarem conosco, porque aonde houver a liberdade do Teu Espírito, ali o Senhor estará. Que o Teu Espírito se move livremente aonde há quem adore o Senhor em espírito, com sinceridade. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, amado das nossas vidas, precioso, maravilhoso, lindo, querido Espírito Santo, amigo fiel, verdadeiro, que não nos desampara, conselheiro, consolador das nossas vidas, aquele que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, ainda que nós não vejamos mais a luz do dia, mas se ouvirmos a Sua voz, isso nos basta. A Tua voz é suficiente para nós, ainda que nós não tenhamos mais, ó Deus querido, como cantar, ainda que não tenhamos mais como enxergar, ainda que não tenhamos mais, Deus querido, como nos movimentar, mas sentir a Tua presença para nós é suficiente, nos basta, nos fortalece, nos alimenta, nos sustenta, nos encoraja. Obrigado, Espírito Santo. Eu não sei como agradecer a Tua presença, eu não sei como manifestar a minha gratidão pelo Teu Espírito estar aqui. Eu não sei manifestar, Senhor querido, porque o Teu amor é tão grande por nós que nos constrange. Não há palavras por tão grande favor sobre as nossas vidas. Que o Senhor somente encontre em alguns corações aqui essa sinceridade. E talvez só o nosso coração sincero poderá expressar a nossa gratidão a Ti. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, obrigado, Espírito
Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, saia daqui sem esquecer algo. Diga assim comigo: para que haja rendição, é necessária entrega. Para que haja entrega, é necessário regeneração. Para que haja regeneração, é necessária rendição. Se você entender isso, você vai querer buscar isso. Diga assim: Senhor Deus, eu creio para que haja uma liberação de um alimento chamado paixão por Ti e pelo meu próximo. Eu preciso de rendição total. Por isso, ainda que eu não tenha forças, eu declaro profeticamente que eu sou totalmente rendido a Ti. Enche dessa paixão, como havia no apóstolo Paulo, naquele dia em que ele foi violentamente atacado por meus irmãos na fé. Por isso, ó Pai, eu quero ser semelhante ao apóstolo Paulo. Envia-me corajosamente para esta semana que se inicia hoje, como o Senhor enviou o apóstolo Paulo. Eu quero ser igual a ele, loucamente apaixonado por Deus e por almas. Em nome de Jesus, capacita-me. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pai Todo-Poderoso, que a graça da salvação do Filho Jesus Cristo, que a mais doce consolação e comunhão com o Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana em Cristo, rompendo em fé. Amém? Vamos em paz. Deus abençoe.